Oi, boa tarde. Eu tô voltando com a segunda parte da nossa live sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, com a advogada Mariana, que tá com a gente. Então, todo mundo tá voltando aí. O Instagram encerrou, mas a gente volta para finalizar com duas perguntas aí que são o que as mulheres podem estar fazendo nesse momento e quais são as medidas de segurança simples, básicas, que todas nós, independente da gente viver ou não um relacionamento abusivo, todas nós podemos estar fazendo e para se precaver de qualquer ação que possa ter no trânsito, no nosso dia a dia, para a gente poder se proteger dessas ações aí de violência. Tá? Então, vou estar chamando a Mariana. Pra gente estar voltando. Isso! Voltamos, o pessoal tá voltando aí. E assim, o pessoal tá voltando muito bem, isso, muito legal. Agora ele vai chamar de novo, e é legal que quem ainda não tinha chegado pode ainda ter a oportunidade de ouvir esse finalzinho para depois assistir a live toda desde o começo, né? Ela fica salva lá. Agora o Instagram deu esse presente pra gente, que ele não tá mais tirando live em 24 horas, né? Ela fica lá no IGTV. E é legal porque as pessoas podem depois assistir com calma e até tá compartilhando para outras pessoas que estão assim, que passam por essas questões ou que não passam, mas como eu disse agora, de repente a gente no trânsito, a gente sofre muito preconceito, né? No trabalho, alguma questão dentro do trabalho, e aí a gente pode estar estudando e se informando a respeito dessa violência, desses 5 tipos de violência que a gente pode sofrer. Bom, vamos lá então, Mariana. E o que a mulher pode estar fazendo? O que elas podem fazer se elas se sentirem violentadas? Né? Se sentirem assim, privada de seus direitos. O que ela pode estar fazendo? Epa, caiu. Caiu aqui, caiu. Epa, voltar. Espera aí que nós já vamos voltar. Desculpa. Essa tecnologia é que para mim eu tô vendo travado aqui, eu achei que tava com problema, mas tá normal aí? Tá tudo bem. Tá, para mim tá travado, não sei por quê. Tudo bem, vamos lá. Primeiro, ela precisa se compreender, né? Ela precisa compreender que ela não está sozinha. Primeiro de tudo, ela não está sozinha, tá? Há toda uma rede de proteção familiar, comunitária, coloquei aqui, das instituições. Então há toda uma rede protetiva, ela não está sozinha, a culpa não é dela, então é fundamental ela compreender que a culpa não é dela, que não se trata de uma briga de casal, mas de uma grave violação de seus direitos humanos, tá? E ela não pode ter vergonha de pedir ajuda. Isso é muito importante. E aqui cabe eu dizer que nós devemos se aproximar dessas vítimas e nós não devemos em nenhum momento julgá-las. Isso é muito importante que seja dito, tá? A gente tem que ouvi-las sem julgamento e apoiá-las emocionalmente. Isso pode salvar vidas, tá? Então todos que estão aqui é importante saber disso. Não é um problema privado, não é um problema individual. A mulher ela precisa entender que é um problema estrutural, é um fenômeno social, né? E que é uma responsabilidade de toda a sociedade. E aí é importante eu trazer alguns canais aqui para ela saber aonde se socorrer. O primeiro é o 180. O número 180 é 180, ligue 180. 180 é a central de atendimento à mulher. Nessa central, a mulher ela vai ter o auxílio e a orientação sobre a violência doméstica. É uma ligação totalmente gratuita, tá? De forma sigilosa, segura e ela está disponível 24 horas por dia.
Então a mulher ela pode ligar a qualquer hora do dia, feriado, final de semana, não importa. E existe o aplicativo também do celular que se chama Clique 180. Então é importante. Esse canal não seria para a denúncia em si, seria para você procurar uma ajuda. A Suelena está dizendo lá que tem a equipe Maria da Penha. Sim, em muitas cidades tem a equipe Maria da Penha, em muitas cidades tem a patrulha Maria da Penha, e eu achei fantástico quando eu li sobre isso. Vou até trazer o dado aqui, porque eu deixei anotado, eu falei, se eu falar, eu vou procurar. Em Pernambuco. Em Pernambuco tem um projeto lançado pelo governo em 2013, que se chama Patrulhamento Maria da Penha. Eu achei fantástico. Então, é uma ronda aleatória, mais programada em bairros e ruas onde regularmente ocorre a violência doméstica e faz com que o agressor, de certa forma, fique mais intimidado e que a vítima se sinta mais segura e mais encorajada de denunciar. Então, esse caráter preventivo... Lá na Bahia tem a Rota Maria da Penha. Também. Então, da mesma forma, a Rota Maria da Penha. Eu tive numa palestra que eu conheci essa rota. Né? E tem uma pessoa aqui que está dizendo que é legal estar ressaltando que a mulher ela deve se manifestar nos primeiros padrões do comportamento agressivo pelo companheiro. E está citando a questão das instituições e igrejas estarem mais abertas para estar auxiliando. Isso é uma questão bem assim, complexa também, né, Mariana? Muitas vezes... Com certeza. Atrapalhando, né? É importante que todas as instituições, de fato, colaborem para que a mulher se sinta mais segura. Mas por isso que é um grande problema justamente nesse momento de pandemia e de isolamento. As igrejas estão fechadas, as escolas não estão funcionando, as instituições estão funcionando de maneira remota. Então, realmente, está dificultando para as mulheres essa denúncia. Mas tem muitos lugares que tem esse patrulhamento, tem a ronda, as instituições colaboram. Eu vou dizer agora que tem a Casa Abrigo, o CREAS, o CRAS da cidade, estão todos à disposição para ajudar. Mas a mulher tem que partir da mulher, né? E é o que ele disse, quanto mais cedo, melhor. Para que esse ciclo, né, para que não tenha problema esse ciclo. Então, assim, o Ligue 180... Daí a importância dessa nossa conversa, né? Aberta, para que as mulheres se empoderem, se encorajem a pedir ajuda. E conheçam os seus direitos. Com certeza, Laine. Aqui o nosso propósito é esse mesmo, né? Então, assim, a Central de Atendimento à Mulher 180 é para orientar essas mulheres, mas se for uma situação de emergência, é preciso ligar no 190. Então, ela precisa saber que se for uma situação de emergência, ela precisa ligar para a Polícia Militar. Então, ela liga no 190, ou ela vai até a delegacia e registra um boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência, ele pode ser feito tanto pela vítima, quanto por qualquer pessoa. Não precisa ser a vítima. E aí que a gente fala o jargão, em briga de mulher não se mete a colher, se mete sim. Deve se meter a colher. Se você sabe de alguma violência, você pode denunciar, tá? Então, o registro do boletim de ocorrência, ele não precisa ser feito só pela mulher vítima. Ele pode ser feito por qualquer pessoa, tá? E agora, nesse momento de pandemia, em alguns estados é possível fazer o boletim de ocorrência online. Você não precisa ir até a delegacia, né? Então, existem alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. Me perdoe se existirem outros, e desculpe minha falha, mas os que eu pesquisei são esses. A pessoa pode fazer de forma online esse registro. E por que é tão importante fazer o registro? Na hora que eu falar das medidas protetivas de urgência, é por meio desse registro, né, dessa denúncia, dessa medida protetiva imposta que algumas situações vão favorecer a mulher. E eu falo mais adiante. Então tem o Ligue 180, o Ligue 190, que é para questões de emergência, né?
E um ponto importante, que às vezes elas não saibam, o flagrante da violência física, por exemplo, o flagrante do espancamento, faz com que o agressor seja preso imediatamente, tá? Então isso é importante também, que se houver o flagrante, liga para a polícia, tá? Uma outra opção é a casa-abrigo. Em alguns lugares existe essa opção de abrigo, que é um local sigiloso, de acolhimento dessa mulher e dos seus filhos. E lá ela vai ter um atendimento psicológico, um atendimento pedagógico para as crianças. Não são todos os lugares aqui na nossa cidade existe? Aqui existe? Então, aqui em Taquaritinga não. Que eu saiba, não. Mas a gente tem várias cidades, as maiores cidades onde tem. E assim, a dica que eu dou é para procurar o CREAS ou o CRAS para saber essa existência desses abrigos aí, tá? Então é uma forma de acolher, né, essas mulheres que muitas vezes não saem desse ciclo porque dizem que não tem para onde ir. Mas é importante eu reforçar que a lei, ela prevê várias medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Então, assim, se você fizer a denúncia, se for verificada a existência de um risco atual ou iminente, né, para a vida ou a integridade física da mulher, tanto a autoridade judicial quanto a própria polícia, o próprio delegado, eles estão autorizados pela lei a afastar imediatamente o agressor do lar. Não importa se ele é o dono do imóvel, o proprietário, ou está alugado no nome dele. Se houver risco iminente, afastado do lar. Tá? Isso foi uma alteração recente na lei. Fixação de limite de distância, suspensão da posse ou restrição do porte de armas e apreensão dessas armas, isso também é uma medida protetiva. Mas, Mariana, me explica uma coisa. Vamos supor que eu estou sofrendo a violência, tô sofrendo violência, eu ligo, né? E aí a polícia vem para tirá-lo de casa. Tá? E aí no dia seguinte? Não, aí vai ser feito todo um processo, né? Vai ter todo um processo judicial, ele vai ser julgado. Como eu disse, se for um flagrante, ele vai ser preso imediatamente. Se não for, vai ter essas medidas protetivas aí de urgência, né? E assim, tem muitas mulheres que não denunciam porque elas falam, a medida protetiva, ela não passa de um pedaço de papel, né? Ele vai continuar livre, ele vai continuar vindo aqui, ele vai me ameaçar. Mas, se ela tiver esse pedaço de papel, se ela tiver essa medida protetiva imposta, se ele voltar, se ele ameaçar e ela ligar para o 190, primeiro que ela vai ter um atendimento prioritário, tá? E segundo, que a medida protetiva ela vai ser um marco, né? Vai determinar a data em que foi imposto o distanciamento, o afastamento. E se ele descumprir uma única vez, ele pode ser preso. Então, assim, o descumprimento de qualquer medida protetiva pelo agressor vai implicar na decretação da sua prisão. Então, é importante ela ter esse conhecimento. A gente sabe que às vezes demora, mas agora, que nem em 2019, teve esse artigo que o próprio policial pode determinar o afastamento imediato do agressor da casa, né? Não precisa ir para a justiça, não precisa esperar a decisão do juiz. São medidas protetivas. A gente sabe que tem agressor que vai ter medo, tem agressor que não vai, e por isso, assim, que como você disse, existem algumas dicas que vários manuais, vários doutrinadores dão para quem está passando por essa situação. Alguém aqui está dizendo a respeito da importância do encaminhamento ao IML, o exame de corpo de delito, né? Sim, no caso do estupro, principalmente, tá? No caso da agressão física também. Mas esses boletins de ocorrência, principalmente online, que estão sendo autorizados por conta da pandemia, ele não vale, por exemplo, para o caso do estupro. Porque precisa ter uma guia para levar para o Instituto, né, Médico Legal para fazer o exame do corpo de delito. É necessário. Agora, a agressão física, ela pode tirar uma foto, né? Ela pode ter testemunhas.
e isso pode ajudá-la, né, no processo. A medida protetiva, ela tem uma validade? Então, enquanto o processo está ocorrendo, ele vai ter que cumprir essa medida protetiva. Aí o juiz vai determinar se ele vai ser preso, se ele vai cumprir alguma outra pena, se ele vai ter que permanecer afastado. Então é assim que funciona na prática, no dia a dia, né, na prática judicial, essa questão da medida. Então não é assim, a medida vale por um mês, vale por uma semana. Depende da situação. Se tiver em risco iminente de risco atual iminente à vida dessa mulher, primeira coisa que vai ser feita é o afastamento imediato do lar. E não importa ele alegar que ele é o dono do lar, que ele é quem paga os aluguéis, nada disso. E aí o juiz tem 48 horas, a lei determina que seja tudo rápido. Então não é uma justiça demorada, então assim, o juiz tem até 48 horas para determinar todas essas medidas e cumprimentos e tudo mais. Sim. Tá. Bom, o que importa é que a mulher, ela tome uma ação, que ela tenha uma ação, né? Que ela tome uma atitude. Por mais que a gente, assim, desacredite muitas vezes da lei, que venham as ameaças e que a gente tenha medo, que as mulheres tenham medo, mas que eu acredito que o primeiro passo é a denúncia mesmo, é pedir ajuda, né? Ou se você não se encoraja a fazer, falar com o seu vizinho, com a sua amiga, com alguém da sua família e que peça ajuda para essa pessoa para que possa te socorrer, mas que tem um momento que a decisão precisa ser sua. Com certeza, é preciso agir, é preciso acreditar que a vida tem sempre um recomeço. Mas para isso é preciso quebrar esse silêncio e é preciso denunciar. Porque você pode continuar nessa relação, nesse ciclo, mas você tem que ter a compreensão do que ele pode te levar, né? Ele pode te levar à morte. Isso é fato, tá? E acontece. E assim como tem as medidas protetivas contra o agressor, né? Existem as medidas protetivas de urgência para a vítima. São várias, né? Ela pode ser encaminhada para um programa oficial ou comunitário de proteção e atendimento. Ela pode... tem a questão da separação, do divórcio, que é feito de maneira mais rápida. A questão da matrícula dos filhos em escola, da onde ela se mudar, por exemplo, a matrícula vai ter prioridade, a matrícula desses filhos, perto da residência para onde ela for, a proteção patrimonial dos bens do casal. Então, assim, tem uma série segundo a lei, né, de proteção para essa vítima. E como você já disse, só para reforçar, porque às vezes as pessoas, agora na segunda live pode estar entrando, que tem alguém que perguntou aqui, né, se serve só para companheiro, parceiro e marido. Não, né? Não, eu não sei porque a minha tela está congelada. Da hora que eu comecei, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas. Então, fique à vontade para ler e me falar, viu, Elaine? Porque eu não sei o que aconteceu. Eu tenho medo de clicar aqui e sair da conversa. Não é só relação amorosa, não é cometido só por marido, companheiro, ex, atual, namorado, não. É qualquer violência contra uma mulher, seja ela cometida pelo casal de mulheres, seja ela cometida pelo pai, pelo tio, pelo cunhado, pela mãe, pela avó. A mulher também pode cometer a violência contra outra mulher. A vítima tem que ser mulher. E é muito complicado mesmo, porque a violência, a gente passa assim, a mulher ela passa um fio da morte. Porque mesmo que a intenção não seja o assassinato, de repente um empurrão, ou na hora de muita raiva, um enforcamento, pode levar a óbito em segundos. Com certeza. Ou o uso de um objeto cortante, perfurante, às vezes pega num lugar ali que pode levar a óbito, e são milésimos de segundo, né? Sem contar a exposição à violência dos próprios filhos, né? A depender da situação familiar e tudo mais. É verdade. Né?
Aqui eles estão falando o que fazer nas cidades em que o batalhão da PM tem pouco efetivo. Se o agressor for uma autoridade política, por exemplo, como um prefeito. Vixe, olha, a lei não privilegia ninguém, tá? Então, Mas assim, a gente vê muito mesmo, principalmente em cidades assim de estados mais pobres, né? Eu vi muito isso no Nordeste, e eu acredito que deva ter muito no Norte também essa questão do coronelismo ainda, né? E a gente vê também no estado de São Paulo, mas assim, lá é muito mais difícil e isso é muito mais visível, né? Essa questão da proteção para essas pessoas. e também, né, Elaine, essa cultura machista, patriarcal, você mesmo disse coronelismo, essa cultura lá, né, naqueles lugares, elas são muito mais fortes, né, muito mais enraizadas na sociedade. E eles se sentem os detentores de tudo mesmo, né, podem fazer tudo. E não é assim. O que eu oriento é fazer a denúncia e tentar ir para a justiça e, quem sabe, pegar um juiz aí consciente do seu dever profissional e do seu dever como pessoa humana, né? De ajudar essa mulher. A justiça ela tem que ser implacável na defesa desses direitos das mulheres, né? E se a gente não conseguir ter a confiança de que a justiça não vai nos socorrer, nós vamos confiar em quem, né? Então, eu acredito na justiça, mas eu sei que realmente em alguns lugares deve ser mais difícil. Mas eu conheci uma pessoa lá na aldeia que ela estava lutando pelos direitos de uma das crianças, das meninas, porque ela foi abusada e a delegacia insistia em dizer que como não tinha sido, o ato não tinha sido concluído, então não caracterizava nenhum tipo de violência, né? E que, assim, era desnecessário seguir à frente. Só que, assim, a dor dela estava muito grande porque essa menina entrou numa depressão profunda por conta do ato. Então, a sorte é que ela é uma pessoa, assim, que busca muita informação por conta própria. Como essa live que nós estamos fazendo, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a esclarecer muita coisa, ela busca muito. Então, pelas suas buscas, é que ela estava, assim, ainda conseguindo fazer com que o processo andasse. Né? Porque as autoridades em si já tinham dito a ela que não era, que não tinha nada o que fazer, que não era, que era para deixar para lá, né? Que seria melhor. Eu aconselharia buscar o Ministério Público, ir até o fórum, conversa com o promotor, com a promotora, conversa diretamente com o juiz, tentar mostrar o que está acontecendo. Porque é dever desse profissional, desse delegado, no caso, né? É dever dele profissional de atendê-la e fazer tudo da forma correta. Se não está sendo feito, procure outros meios. Então vá para a justiça, vá falar com o promotor, vá falar com o defensor público, vai mostrar vai na TV, sabe assim? Eu acho que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Não podemos deixar. E a informação, eu acredito que a arma mais forte que a mulher pode ter é a da informação e do conhecimento. A mais poderosa. Sim, a mais poderosa. O plano de segurança... O plano, assim, existem vários, aí depois eu até gostaria, assim, se me permite, né, quem quiser entrar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Mariana Março com ADV, no meu YouTube, eu tenho um canal do YouTube onde eu trago vários vídeos informativos sobre direito, educação e cidadania, e eu vou colocar no meu Instagram essas dicas do que fazer nesse caso da violência e se denunciar o que precisa ser feito, e também vou colocar quais são as formas de violência. Então fiquem à vontade para seguir também o meu Instagram e eu trarei todas essas informações lá. Tá, e aí eu compartilho também nos grupos, no meu Instagram, para todo mundo ficar ciente. Certo.
E acho que é isso. Será que alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de saber mais alguma coisa? Alguém que está com a gente? Alguma pergunta que a gente deixou de responder? Quiser participar com alguma coisa também, fiquem à vontade. E eu acredito assim que tá sendo de muita valia para a gente, para todo mundo que está aqui. São sementes que nós vamos plantando. É lógico que assim, o problema é gigante, imenso, né? Mas que eu acredito que são nessas pequenas sementes é que a gente vai conseguir juntar a maior parte de pessoas, e não só mulheres, como homens também, que são assim, que olham realmente para essa questão da violência de outra forma. E também acho que é um alerta também, Mariana, para as mães de meninos, né? Eu tenho 2 filhos homens e você também tem um menino, e eu acho que a maneira que a gente leva esses filhos a olhar para a mulher também é muito importante, faz muita diferença, né? Com certeza, esse olhar com respeito, né? Esse olhar fazer com que eles entendam que são todos iguais. Eu trabalho muito isso com o Davi, para que ele entenda que se ele precisar chorar, ele pode chorar. Se eu chorar também tá tudo bem, que somos fortes, que somos iguais. Esses dias mesmo eu tive uma conversa com ele explicando para ele, né? Esse respeito que a gente tem que ter, não só com mulher, com qualquer ser humano. Eu acho que isso é muito importante. Então nós, dentro de casa, nós vamos fazer o nosso papel. Tem muita gente que não faz. Por isso que eu acredito na educação como um instrumento de transformação na vida dessas pessoas. A escola é o principal local de formação dessas pessoas, desses cidadãos. Então, se a gente conseguir, por meio da escola, né, assim, a família deve ensinar as crianças o respeito, né, a serem cidadãos. Mas se a escola puder contribuir também com toda essa formação, eu acho que isso assim vai fazer toda a diferença nessa sociedade que a gente almeja, né, que a gente tanto deseja. Bem porque, Mariana, muitas vezes dentro da família que ocorrem as violências, né? Então, se a instituição, que no caso a escola, não tiver esse olhar, que é uma das funções da escola, levar esse conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, né? E saber que é a partir da escola que pode se estar fazendo uma sociedade mais respeitosa e mais digna, eu acho que não tem outro caminho. Acho que a escola é o caminho para muita coisa, para muita realização aí. A Suelena está colocando a questão das crenças. Se as crenças das mulheres é uma das coisas que atrapalham também na denúncia. Eu acredito que sim, né? Porque dependendo da religião, na aceitação, na crença, e se ela estiver dizendo com relação também a alguma religião, eu não sei se foi isso que ela quis também dizer, também tem religiões que não aprovam, né, o divórcio, que fazem com que a mulher ela tenha essa noção de que ela que deve manter o lar, que ela tem que manter essa situação. Então eu acredito que isso atrapalha com certeza. Sim. E por isso que é tão importante essa conscientização e essa orientação, né, Elaine? A gente só vai conseguir desmistificar tudo isso dando mais consciência para as mulheres dos direitos dela. E também ensinando que os homens devem respeitá-las, né? Sim, isso. Isso a gente ensina, acredito que nós mães, desde muito novo, né? Esse olhar diferenciado para poder mudar essa educação machista que a gente tem. E assim, eu tenho 2 filhos e eu sou muito grata a eles, porque graças ao olhar deles para mim, para minha pessoa, e ao olhar que eles têm para as namoradas, né, e tal, as companheiras, eu me fortaleço cada vez mais nessas minhas buscas, nessa minha profissão e tudo mais que realizo. Por conta deles ter esse olhar diferenciado mesmo para a mulher, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse
olhar para o nosso filho, para a educação do nosso filho de uma forma diferente, para que lá no futuro ele possa também olhar diferente para sua esposa, para sua mãe, e para sua irmã e para todas as mulheres que ele for ter na sua vida como estudante ou profissional. E aí, Mariana, eu queria assim que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres que estiveram com a gente e que vão estar vendo a live depois, né? Que a gente pode estar compartilhando aí para várias pessoas. E o que você poderia estar falando assim para elas? Eu gostaria de dizer a elas que elas não desistem, né, de serem felizes, que elas busquem essa realização pessoal, profissional, ser feliz, sem depender de nenhuma pessoa, que dependa dela mesma, né? E Sim. que essa felicidade dependa dela, né? Que ela se sinta bonita, que ela se sinta especial, que ela busque sempre informações. Eu acho que é como você disse, o maior desafio de todas as mulheres, e principalmente agora nesse caso de isolamento, não é só o medo, né? O maior desafio não é o medo. O maior desafio, de fato, é a informação. E quanto mais ela puder se informar, se conscientizar do seu papel na sociedade, dos seus direitos, mais livre ela será. E eu só finalizo com uma frase do Charlie Chaplin, de 1940. Ele fala assim: pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Então é essa a mensagem que eu quero dizer. Precisamos de humanidade, precisamos de doçura, precisamos de empatia, de olhar o outro com os outros olhos, né? De compreender o outro da melhor forma possível e respeitá-lo, independentemente de qualquer outra condição. Eu falo que olhar para as pessoas, para o outro, com os olhos do coração. Isso. Né? Porque nós podemos ser diferentes na questão de homem e mulher, ou de cor, ou por conta das nossas escolhas e culturas e tudo. Mas o nosso coração de todos nós tem a mesma cor, né? Então, quando você olha para isso, quando você olha com os olhos do coração, para a cor que de todo mundo é igual, você consegue ver a pessoa além daquele rótulo ou além daquilo que ela está vivendo. Você consegue ver o ser humano que está ali. Né? Exatamente. Então, é assim que eu procuro levar a minha vida e é assim que eu procuro mostrar para as pessoas. Né? E é assim que os meus caminhos e as portas vêm se abrindo para mim. Olhando dessa forma é que eu estou realizando os meus desejos de mulher, de profissional e tudo mais. Tem alguém dizendo aqui, ó, e que os homens amadureçam, não descarreguem suas frustrações de infância em cima da sua parceira. Também. É um homem colocando essa mensagem. Muito bom, né? Acho que a nossa semente tá dando fruto aí rapidinho. Está sendo plantado. Tem gente que confunde, né, o feminismo com o machismo e acha que é o oposto, e não. E tem muitos homens feministas, né? E isso Sim. É muito bacana. Então é isso, Mariana, eu quero assim te agradecer muito mesmo por você estar aqui nessa minha live, compartilhar um pouquinho do meu sonho e do meu carinho que assim eu tenho por todas as mulheres, por todas as pessoas, na verdade, mas pelas mulheres em especial, e por estar levando essa informação tão importante para casa de tantas pessoas, né? Eu acredito que hoje, assim, se a gente fosse fazer uma reunião para trazer todo mundo que ouviu um pouquinho da gente, hoje a gente conseguia ter trazido tantas pessoas, né? Então, assim, é verdade. Bom. É um prazer muito grande. Muito obrigada. Eu tenho que te agradecer demais mesmo. E assim, saiba que você é uma pessoa que vem me inspirando já há um tempo. Eu venho te acompanhando pelas redes sociais. Lá de longe, quando eu estava lá no Nordeste, não deixei de te acompanhar em nenhum momento. E sou muito grata, assim mesmo, por tudo que você faz, em especial para as mulheres.
Tá bom? Sinta assim Muito abraçada, obrigada. se sinta abraçada, né? Um dia logo a gente se encontra para se abraçar de verdade, né? Se Deus Mas quiser. Muito obrigada. Eu me sinto muito grata, muito honrada pelo convite, viu, Elaine? Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E estou à disposição sempre que precisar. Me sinto muito feliz em poder contribuir com o pouco que sei. E estou à disposição para quem quiser, como eu disse, me acompanhar nas redes sociais, que seja apenas para ouvir, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. tá, muito obrigada. Um beijo para todo mundo que esteve com a gente. As 2 lives vão ficar salvas lá. Quem quiser convidar outras pessoas, compartilhar, para ouvir tudo isso que a Mariana mostrou para a gente agora. A informação é a arma, acredito que seja a maior e a mais eficiente para a gente salvar as nossas vidas e vidas de tantas mulheres, não é? Muito obrigada e eu quero te desejar assim, um ótimo final de sábado, um ótimo domingo. Aí, um abraço para você, sua família e para todo mundo. Um abraço bem assim, bem apertado, bem gostoso e que a gente aí consiga seguir com os nossos objetivos, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que está com a gente, a Suelena, a Kelly, que está toda a live, a Larissa, um monte de gente que vem me acompanhando assim assiduamente nas lives aí, e mais todo esse monte de homem que acompanhou a gente agora, né? Que alegria ter, porque é um tema tão diverso e é muito bom ter o apoio dos homens nesse momento. Muito obrigada mesmo, Mariana. Tchau. Até mais. Um beijo, Beijo. tá bom? Se cuidem aí do novo coronavírus para a gente aí ter muita saúde para continuar nossos projetos, tá? Beijo, beijo, beijo. Beijo.